Isso que está acontecendo com você não é coincidência. Tem uma força poderosíssima trabalhando nos bastidores da sua vida. Vem mexendo em coisas que você nem imaginava que poderiam mudar. Claro que é resultado da sua fé e resultado das suas ações também. Mas hoje a espiritualidade vem numa leitura aqui, talvez não muito suave, mas bem direta. Vem trazer uns esclarecimentos e algumas respostas que você está precisando nesse momento. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Mística Oráculos. Se não é inscrito, já sabe, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, deixa o hype, fico muito grata. Deixa o teu comentário também, tá? Deixa aqui nos comentários as frases que a gente está trabalhando. Eu curo os meus pensamentos e tudo à minha volta se transforma. E eu vivo sempre o melhor. Trabalhe essas afirmações, mas quebre as resistências, certo? Quer receber o Reiki? Porque o Reiki, sim, é uma energia de cura. Clica aqui no Seja Membro, dá uma olhadinha nos nossos níveis, faça parte da área de membros que você vai receber essa energia curativa do Reiki, tá bom? E quer passar por atendimento particular? O link está sempre na descrição do vídeo também. Vocês clicam ali, aí vocês vão até o site. Lá no site tem as informações. Mas, claro, se surgir dúvida, é só me chamar no WhatsApp, tá certo? Vamos lá, então. Vamos ver o que a espiritualidade quer falar para você que chegou até aqui, para você que se conectou com essa energia. Nós vamos começar aqui com as nossas cartinhas aqui habituais. Vou tirar 3 energias, quer escolher as 3, escolha, quer escolher uma delas, você fica à vontade, tá bom? Quer escolher uma para você, uma para uma pessoa querida, você também pode. Às vezes é uma resposta que você está procurando para outra pessoa, tá? Opa, já saiu 2, 1 e 2. Então vamos lá. Energia número 1, vou deixar viradinha aqui. Energia número 1. Não force portas. Nem tudo precisa ser conquistado com esforço excessivo ou pressa. Aquilo que é seu chegará até você de forma simples e natural. Solte a necessidade de controlar. Confie no processo e permita que as coisas fluam. E se vocês repararem, a gente fala bastante, né? Tem falado bastante dessas não insistências, né? Tem gente que está insistindo em portas que não abrem realmente, em pessoas, né? Em situações, está sempre dando errado, está sempre piorando e você está sempre insistindo. Esse não é o caminho, né? Eu, pelo menos, sou da opinião que a gente não precisa de sacrifício para tudo, né? De esforço para tudo. A gente precisa, assim, de empenho, de dedicação. Mas essa carta já fala, ó, nem tudo precisa ser conquistado com esforço excessivo ou pressa. Sem desespero também. A gente vive numa era que parece que o mundo vai acabar amanhã e todo mundo tem que ser perfeito hoje. Então, vamos lá, vamos curtir esse processo, confiar no processo e permitir que as coisas realmente fluam, se desenvolvam, tenha a fluidez que a gente trabalha aqui no canal, tá bom? Eu vivo sempre o melhor. Essa frase cabe muito com essa primeira mensagem. Segunda mensagem aqui. Oferenda sagrada. Doe algo sem esperar retorno. Um gesto, uma palavra, um cuidado. Toda oferenda feita com amor retorna multiplicada. A energia que flui com generosidade se transforma em bênçãos inesperadas em seu caminho. Então, gente, isso aqui deu vontade de ajudar, de falar, ajude. Às vezes, e vocês sabem que esses dias a gente se pega, né, julgando, né, algumas situações. E dia desses eu até me peguei julgando um grupo que eu participo e que tinha rifa. E tava um negócio meio estranho a rifa. Era uma rifa, se eu não me engano, até para ajudar um cachorro. Daí eu falei que ajudar, ajuda, mas tire os julgamentos, né? O que a pessoa vai fazer, se de fato ela vai ajudar esse cachorro, daí já não é problema nosso. Então é isso, sentiu vontade no coração de ajudar, ajude. Né? Sem esperar ali que a pessoa vai fazer o que de fato ela está falando. A sua parte, nesse caso, você fez. É a mesma coisa quando alguém vem pedir dinheiro pra gente na rua, né? Às vezes a pessoa fala que tá com fome,
Você dá o dinheiro falando, essa pessoa vai comprar, sei lá, bebida, né, droga, aí já não é problema seu, tá? A sua parte você fez, você tinha, você podia ajudar. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Senão a gente não acaba não ajudando ninguém quando a gente quer e quando a gente pode, não é? Ser generoso também é importante. Generosidade, o amor, a compaixão, a alegria, a gratidão. Mensagem 3. Ai, que linda. Silêncio sagrado. Você não precisa de certezas externas. A resposta que procura já vive dentro de você. Em você, na verdade, né? Dá no mesmo. Antes de buscar fora, respire e volte para dentro. A alma sussurra verdades que a mente ainda tenta entender. É a intuição que a gente não segue e talvez tente racionalizar. É aquelas mensagens que a gente recebe da espiritualidade e tenta racionalizar. Às vezes é como descrever um sentimento. É difícil, né? Você colocar em palavras ali o que você está sentindo. Então é mais ou menos isso que essa carta traz, tá? Não precisa a certeza externa, a validação, que o outro te diga que sim, que não. Se você está recebendo sinais, respostas, intuições, e aquilo faz sentido para você, confia, simples. Confia que é a tua espiritualidade trabalhando com você, certo? Vamos lá, vamos ver o que mais que vem aqui, o que mais que eles querem trazer. Vamos lá. Opa! Bom, primeira mensagem que vem é assim. Você vai sentir, você vai entender uma melhora numa situação onde você já tinha perdido a esperança, tá? Só que essa situação é sua. Eu sei que tem gente que tá pensando no outro. E mais uma vez, a mensagem que vem, para de tentar resolver a vida do outro. O outro não quer. Para de tentar ser o salvador, a salvadora do mundo. Seja a sua salvadora primeiro, tá? Ó. Liberdade, libertação. Alguma coisa começa a responder na tua vida. Alguma coisa, eu acredito que até começa a responder no teu corpo. Às vezes você tá passando por um processo aí de saúde, né? Tá desequilibrado. Tá até desgostoso da vida. Me vem muito aqui a mensagem, fique atente às pequenas vitórias, aos pequenos passos, tá? Principalmente na cura física, é tal história, você vai melhorando gradativamente, você não vai ficar bom de um dia para o outro. Você quebrou o pé, você não vai tirar o gesso hoje, amanhã você vai sair correndo, jogando futebol, não é assim que funciona. E é esse um dos recados que a espiritualidade está pedindo para te passar, tá? Ó, engraçado, né? E vem muito forte aqui um tratamento, é como se fosse um tratamento complementar, né? Não alternativo, né? Mas alguma coisa que complementa quem está num processo tanto de saúde física, como saúde psicológica, mental, tá? É alguma coisa que você encaixa dentro aí da sua rotina de cuidados. Isso vai te trazer um retorno absurdo. Vai te trazer, inclusive, uma resposta. Talvez alguma técnica, às vezes até alguma energia que você nunca se conectou, né? Que me mostra aqui as curas, a medicina complementar, a gente pode falar, mas através de coisas novas, diferentes e detalhe, são coisas simples. Simples, talvez, no modo de você executar essa tarefa, fazer essa tarefa, tá? Então, a espiritualidade traz isso. É como se a sua vida estivesse passando por uma reorganização, aquela reorganização interna. E essa reorganização interna, ela tá ligado não só ao interno, né? Mas é o principal, ao holístico, sabe? Tudo que envolve, né? É o que a gente fala, quando tem um desequilíbrio do corpo físico, não adianta simplesmente ir lá tratar o sintoma e tchau. Por que você, sei lá, tem muita dor de cabeça? Por que você tem muita dor nas costas? Porque, né, tem alguns outros desequilíbrios aí, tem que entender de onde vem a raiz do problema, né?
E normalmente está nas emoções, né, gente? A gente sabe disso. Então, entender tudo isso. O jogo traz um fortalecimento, traz você olhando mais para a sua casa interna, tá? Você, o seu interno mesmo, você como pessoa, você se reconhecendo aí como pessoa, ser humano, que talvez você seja aquela pessoa que cuidou de todo mundo e agora, de fato, precisa de cuidados. Talvez você não tenha quem te cuide, mas a espiritualidade fala que você seria o seu próprio cuidador, curandeiro, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, olhar isso, né? Tem uma grande energia sendo direcionada para você e essa grande energia, ela tá muito ligada ao teu mental. Gente, é o pensamento mais claro. Vocês começam ali a primeira linha com uma carta de confusão mental e terminam com a raposa, que pode ser uma carta delicada? Pode. Mas nesse contexto aqui, a raposa ela vem como a esperteza. Ela vem como o planejamento, vem como o pensamento rápido. O uso da inteligência também, né? Da sagacidade, não deixar tudo na mão dos outros, tem esse lado também. Então, é isso que a espiritualidade traz nesse momento para você, tá? Vamos ver o que mais. Será que cabe? Cabe. Meninos queridos, vocês estão mais uma vez também procurando a solução fora, quando a solução está organizar a cabeça. E às vezes você está num período muito conturbado e é com você mesmo, às vezes não tem nada externo acontecendo, são os medos, a insegurança, né? Por isso a gente trabalha as palavras, né? Trabalha o amor, a alegria, a gratidão, fale essas palavras para você. Medite com essas palavras, tá? Então, às vezes você está procurando alguma coisa fora quando está dentro. Você está procurando alguma coisa no físico quando está na tua mente, entendeu? Então, tem alguém passando por um homem aqui passando por uma confusão? Tá desequilibrado, tá triste, chateado, desconfiadíssimo. Mas a espiritualidade fala que as coisas já estão no caminho de tranquilizar. Você já teve pequenos sinais, né, da situação acalmando, da situação tranquilizando, aquela luz no fim do túnel, aquela vitória e as coisas ficando bem de verdade, tá? A tua espiritualidade pede para que você confie isso, tá? Outra coisa, claro, gente, tudo se relaciona, tudo interfere. Tinha uma energia densa, mas que era algo bem recente, tá? Que foi falada, alguma coisa foi falada. Pode ser que você tenha conversado com alguém dentro da sua casa. Isso grudou ou na sua casa ou no seu ambiente de trabalho. Eles falam aqui que essa energia já está sendo retirada deste ambiente, tá? É engraçado que ambiente de trabalho me dá muito aqui quem trabalha com justiça. Qualquer coisa que leve à justiça, gente, qualquer coisa. Você ouviu alguma coisa, palavras duras, situações delicadas, teve notícias, né, que deixaram você um pouquinho desequilibrado, mas calma lá. Não é seu, é do outro, tá? É do outro. Silêncio sagrado. Lembra da carta do silêncio sagrado, tá? Eu vivo sempre o melhor. Também é uma frase para quando você ouvir negatividades por aí. Outra coisa, você tá achando que as pessoas. Eu sei que tem alguém um pouco chateado aqui, porque tá achando que alguém de fato gosta de você, se preocupa com você. Eu não vou falar o que vem na minha cabeça, porque é feio, mas não tá nem aí, tá? Não tá muito aí, não quer saber se você tá bem, se você não tá, se a tempestade passou, se tua casa tá de pé, tá? Não se engane. Não se engane. Gente, papel amassado não desamassa, por mais que você passe. Vidro quebrado não tem como, não dá para colar um copo, tá? É esse o recado que fica, é isso que eles pedem para você guardar. E não é com raiva, não é com mágoa, com nada disso. Mas toda relação a gente entende que tem que ter o quê? Troca, reciprocidade. Lembra aquele ditado bobo, né? Aquela frasezinha boba? A distância é a mesma? A distância é a mesma, gente.
Então não adianta um lado só fazer esforço, não adianta um lado só se preocupar, tá? Primeiro recado aqui. Então, é engraçado, né? Tem alguém aqui que vai mudar o comportamento com você de forma repentina. Eu tenho a sensação de uma pessoa familiar, tá? Familiar. Outra coisa muito importante. Algum outro ambiente, que também pode ser esse que nós falamos agora, ou trabalho ou casa, estava te cansando bastante, né? Calma que vai começar a ficar mais leve. Isso é resultado de tirar energias, mas isso é resultado de tirar, reorganizar coisas físicas também. Tinha alguma coisa bloqueando a energia aí, tá? E meninos, muita calma, certo? Calma, tranquilidade, vai buscar paz, harmonia, entende que tudo já deu certo, entende que tem realização, entende que tem harmonia na sua vida. É isso que a espiritualidade quer que você saiba, tá? Vamos ver o que mais. Olha, tem um pequeno problema se afastando. Olha que maravilha. Vocês vão receber uma mensagem aí. Alguém que sai da sua vida, alguém que vai embora. Era aquele problema pequeno, mas sabe quando é um espinho, né? Quando entra uma farpa no nosso dedo, aqui não machuca? É isso aqui, tá? Bom, gente, presentes espirituais, religiosos, tá? Já sabe o que faz. Quem tá aqui no canal já tá bem calejado com isso. Engraçado, né? Hoje uma amiga minha veio me falar que uma outra amiga recebeu aí um presente religioso e ela não queria ficar e a pessoa que deu insistia para ela colocar. Era uma coisa de usar no corpo. E ela não colocou. Só que ainda assim ela quer guardar esse presente. Tá? Eu vou falar para você assim. Não adianta alguém chegar e falar, olha, toma essa pena aqui para você. Foi o caboclo que te mandou, não sei. Põe lá na sua mesa de trabalho. Eu falo, legal, tá bom, né? Às vezes a gente não é educada, né? A gente não é deselegante. Tá bom, depois eu coloco lá na minha mesa. E a pessoa fica insistindo, insistindo, insistindo. Isso é muito ruim, né? Então tem que aprender a colocar limites também. Daí, vamos supor, né? Não gostei da pena. Eu não vou manter essa pena aqui. Ai, mas foi fulana que me deu, ela vai perguntar. Guardei em algum lugar, preciso achar, tá bem? Não sei, gente, deem desculpas. Mas não adianta eu olhar para aquela pena e me conectar com uma pessoa ruim, vocês concordam? Não é assim que funciona, tá? Então, guardar por guardar é mais uma coisa que a gente atravanca, trava a nossa energia. Então, a espiritualidade está falando, acorda, né? Não é assim que as coisas precisam funcionar, né? Ou devem funcionar. Não adianta você ficar e ganhar um objeto caríssimo ali sei lá, de decoração, sei lá, um vaso. Tá ali na minha sala. Eu não suporto aquele vaso. Eu vou manter aquilo? Eu não vou, gente. Independente do valor, nem que você venda. Tá? Mas não é legal, gente. Por quê? A gente cria ligações. A gente tem ligações com tudo. Tudo é energia, não é? Olha a energia que você tá reverberando aí. Então, gente, por isso que é muito importante. O que a gente tem na nossa casa, objetos, né? Mas eu vou manter aqui, sei lá, um presente que meu avô me deu, mas eu não suportava meu avô. Para que você tem isso? Você vai olhar o objeto e vai lembrar, tá? Então, só um recado aqui para que vocês deem fim. Tem gente aqui que ganhou alguma coisa que talvez tenha que colocar, gente, em rua. Eu sou super contra, super contra. Não gosto tá? Particularmente, não gosto de oferenda encruzilhada, rua, nada disso, porque suja, né? E aí quem é, digamos assim, vamos falar carinhosamente da macumba, fica muito mal visto, né? Por sujar as coisas. Eu não gosto. Então, não faço. Não faço de jeito nenhum. Mas é biodegradável, não adianta. Você olha lá, banco, cheio de pipoca, gente, desculpa, tá? Tô entrando em detalhes aí dos outros, mas enfim. Tem coisas aqui que talvez você tenha que soltar pelo seu caminho. Esses objetos. E às vezes é uma imagem, tá? Que vai cair nas mãos certas. É isso. É uma imagem que vai cair, alguma coisa que vai cair nas mãos certas. Então desconecta daquele objeto. Sal grosso, anil, arruda, defuma, joga água benta, não sei. Desconecta e se desfaz, tá? Evitem guardar coisas que vocês não gostam.
coisas que vocês não se conectam, certo? É isso. Fim de um processo espiritual aqui, eu acredito que tenha sido uma batalha enorme para poucas pessoas, mas meninas estão sentindo o caminho fluir. Gente, esse processo espiritual aqui é alguma coisa que alguém te envolveu nele. É como se você tivesse sido. Sabe quando alguém faz uma promessa em teu nome? Não é bem isso, mas é por aí, tá? Mas eu vejo que alguém lutou muito, até sem saber como, mas conseguiu romper, conseguiu finalizar, gente, esse processo espiritual aqui. Então, a gente tem uma finalização. Pode ser que alguém ainda tente fazer você voltar para a mesma situação, mas você não vai conseguir. Eu vejo você saindo aqui pela tangente, né? Ou saindo muito educadamente da situação, tá? Bom, eu tenho aqui também notícia que vai mudar o rumo de uma preocupação sua. Pode ser um caminho pode ser uma saída aqui, né? Pode ser uma solução, tá? Algo travado na sua rotina também você vai conseguir reorganizar. Mas o que pode ser travado na rotina? Sei lá, você levanta, ou você dorme, você vai dormir, você fala assim, amanhã de manhã, a hora que eu acordar, eu vou, sei lá, caminhar, vou fazer um exercício. E nunca dá certo. Sempre acontece alguma coisa. Ou simplesmente é aquela falta de vontade gigante. Você vai conseguir, tá? Isso está ligado, talvez, esse processo de finalização aqui espiritual para algumas pessoas, certo? Bom, vamos ver o que mais? Eu tenho alívios emocionais também aqui acontecendo, tá? As meninas que finalmente conseguem enterrar um passado, isso é bem importante, né? Mas enterrar, morreu, acabou, não conecta mais. Aqui também, eu falei para vocês ali, né, de alguém mudando o comportamento de forma repentina. Cuidado com as máscaras, tá, gente? Porque assim, no campo de parentes aqui, é aquela pessoa que talvez agisse de uma forma, né? E volta de uma forma ruim, negativa, e vem toda fofinha, toda querida. Ou querido, claro. Tente não se contaminar, tá? Com essa energia. Você vai ver coisas dos parentes, saber de coisas que talvez te envolvam que você não vai gostar. É aquela coisa, fulano perguntou de você, eu falei, não tem que falar. É o que eu falo, às vezes a nossa vida tá lascada porque intermediários falam da gente. Por isso que eu falo para vocês, fica quieto. Melhor coisa. Tem coisas que as pessoas não precisam saber. E é isso que a espiritualidade fala aqui, tá? Eu tenho intermediários aqui, né? A pessoa que tá lá na casa do chapéu querendo saber de você. Você nem lembra da pessoa, né? Sabendo por quê. Te garanto que preocupação não é, né? É puro fuxico, é pura curiosidade. Então, a tua espiritualidade fala para você abrir o olho com esse tipo de situação, tá? Tem uma questão de saúde aqui sendo desenrolada. A gente tem notícias positivas, né? Boas saídas, bons caminhos, equilíbrio. Tratando o emocional, mais uma vez, porque, gente, o raio do emocional, ele desequilibra tudo, tá? Desequilibra tudo. E é isso que eles querem que você saiba. Vamos ver o que mais. Nós temos o fim de uma agonia aqui também. E é uma agonia com o distante. Que engraçado, né? O fim de uma agonia. Que coisa doida. Outra coisa importante aqui. A gente tem o fim de uma emoção amarrada que você não conseguia controlar, desfazer. Mas ainda é engraçado, né? Aqui cabe um aviso, um alerta com relação à espiritualidade, não é nem religião. Cuidado com quem cruza os seus caminhos na espiritualidade e tenta te convencer e tenta fazer você mudar alguma situação, tá? Toma bastante atenção com isso. Limpeza em tudo que é ligação na sua vida que já não serve mais. Essas ligações, essas amarrações a gente pode falar. A espiritualidade traz isso acontecendo também, tá? Outra coisa.
Ó, essas duas cartas ficaram. O que que vem, gente? Vem movimentação, vem desenvolvimento. O caminho está aberto para isso, tá? Mesmo porque aqui, se a gente for falar em caminhos, o estresse, a trava, enfim, tudo que te drenava tá para trás, né? A ideia é que é um caminho de maior realização, é um caminho de fluidez. Mas, mais uma vez, é o caminho sem pressa. É o caminho sem desespero. Você tem energia para realizar, mas não é o desespero, tá? Tem alguma coisa falando de sono aqui para mim. É como se assim, a gente tem alívio emocional acontecendo, alguma coisa que você não sentia há tempos. Talvez um ciclo de cansaço, mas que você sentia aquele desgaste físico também começa a se encerrar, começa a ficar para trás. Vem na minha cabeça cicatrização, tá? A espiritualidade também vai ajudar você a ajustar, talvez já esteja ajudando a ajustar o seu sono, a sua energia e a sua mente. Lembra que eu falei, né, do holístico aqui? Não é tratar só uma área, é tratar tudo. Eu acredito que depois dessa leitura aqui, você vai acordar diferente. Não sei o que que é, mas você vai acordar diferente, você vai perceber isso. Às vezes não no momento que você acorda, né, não junta os pontos. Mas depois eu tenho a sensação de você falando, nossa, acordei realmente diferente. Rezei, dei autorização aqui para a espiritualidade trabalhar e de verdade a espiritualidade está trabalhando, não é? Maravilhoso. Vamos ver o que mais. O que mais que a espiritualidade quer te passar? Maravilhoso. Lembra que a gente falou um pouco da questão da ajuda? Você vai ajudar alguém aqui, tá? Num processo de mudança, num turbilhão. Não é você isso aqui. Alguém vai passar por sabe aquela grande puxada de tapete? E você vai ser peça-chave. É como se você mostrasse ali o início do caminho para a pessoa, para ela sair dessa situação. Eu vejo alguém que vai virar chave muito rápido. Pode ser que isso já esteja acontecendo com alguém. Aquela pessoa que toma um golpe, gente, né? Aquela pessoa que é prejudicada por quem nunca imaginava, tá? Mas quem tá aqui talvez já tenha experiência nisso, já esteja mais esperto, já consiga entender mais o caminho das pedras. Claro que cada um faz o seu caminho, mas eu vejo você conseguindo ajudar alguma pessoa, você dá a mão. É como se você tirasse a pessoa do meio da enchente ali, tá? Isso vai fazer muito bem a pessoa? Vai, mas vai fazer muito bem a você também. Tá? Tem alguém que vai passar por um processo de ruptura, de limpeza e até de libertação. Acredito que até uma pessoa que você converse bastante, oriente, né? Não force, mas é como se você apoiasse essa pessoa no processo de libertação. A espiritualidade traz essa pessoa se libertando e você acolhendo de alguma forma. Muito bonito aqui. É o gesto que nós falamos, né? A gente falou muito de amor, a gente falou de compaixão. Então, um gesto de compaixão, aqui é o fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar alguma coisa em troca. Você vai fazer porque você realmente gosta. Tá? Claro que tudo tem uma consequência, né? E para mim aqui é uma consequência muito positiva, mas esse não é o motivo aqui dessa leitura, não é o motivo dessa mensagem, tá? Após um grande período de uma situação assim, gente, extremamente congelada, né? Nossa, isso aqui me dá muita estagnação, me dá muito medo, muita trava. E sabe como que vocês combatem o medo? Com amor. Estuda um pouquinho sobre isso. Combate o medo com o amor, tá? Mas depois dessa trava, dessa negação, dessa resistência, o solzinho volta a aparecer, vocês voltam a brilhar, vocês voltam para um caminho, tá? Alguma decisão importante que você estava adiando vai acontecer naturalmente.
certo? Aqui a gente tem caminhos novos se abrindo novamente, ou caminhos se abrindo de fato. Novas oportunidades não são caminhos fechados, mas é aquela história, eu vou olhar para outro lado, eu vou tentar, eu sempre vou pela direita, agora eu vou tentar pela esquerda. É alguma coisa assim que a espiritualidade está trazendo para você. Tem muito bloqueio energético se desenvolvendo. Coisas que sugavam situações, pessoas, né? E energias densas também que sugavam a sua própria energia, elas vão ficando no caminho. É como se vocês fossem andando e se esvaziando. Sabe quando você vai esvaziando o bolso de um monte de coisa? Você vai tirando, sei lá, um papel de bala, uma chave velha, né? Não sei. O que vem na minha cabeça é alguém andando numa estrada e vai esvaziando o bolso. Sabe aquela estrada que tá escura? Conforme você vai tirando as coisas que não são suas, que não fazem mais parte, né, da sua vida, vai soltando pelo caminho, esse caminho vai esclareando, vai ficando bonito. Parecia um caminho abandonado, feio, fechado, você vai vendo um caminho bonito. É isso que a espiritualidade quer que você entenda, tá? Você vai sentir vontade de mutar hábitos também, e você vai conseguir, qualquer que seja esse hábito. Vitória para você. Esta é a carta que me traz vitória, me traz celebração, me traz contentamento, né? Muita comunicação aqui também. E eu tenho a sensação dessa comunicação, talvez ela seja uma comunicação com o espiritual, comunicação em todas as partes. Tem alguém aqui que de alguma forma precisa ampliar o seu círculo de conhecidos, você sente essa necessidade, você vai ter essa oportunidade. Mas é a velha história, gente, ninguém precisa saber de detalhes da sua vida. Detalhes, planos, projetos, aquilo que está no seu íntimo, né? Sonhos, né? A gente tem mania de compartilhar muito esses sonhos, tá? Ó, aqui, gente, a espiritualidade para mim tá muito forte a ideia de mais uma vez, é como se fosse um conflito familiar, um segredo, alguma coisa que vem à tona. Ultimamente está trabalhando muito essa questão, parentes, família, né? Gente, pode ser qualquer, não é nível que fala, mas é qualquer grau de parentesco, tá? Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, tio, tia, avó e assim vai. Mas esse foi um assunto que ficou guardadinho ali, congelado. Por exemplo, né? Caiu uma bomba, apagaram fogo e esqueceram, né? Ou jogaram um pano em cima. Alguma coisa acontece que isso vem à tona. Tenho muita sensação disso vindo à tona, tá? Mentira, manipulação, enfim, falsidade. Falsidade, você vai, assim, se você tinha a sensação de que alguém era falso com você, família, parentes, queridos ou desqueridos, você vai, como é que fala? Confirmar, tá? Eles falam que você vai se surpreender com a rapidez de uma mudança. Não tenha medo, tenha amor, porque o que parecia impossível começa a se reorganizar na sua frente. É como se alguma coisa começasse a se materializar, você fala, não é possível, né? E quando você vai ver, é muito mais que possível. Confia no seu taco. Não esqueça aquelas 3 primeiras cartas, muito importantes. Não force portas, oferenda sagrada e silêncio sagrado. Se entenda, se ouça, se respeite. Ajude quem você acha que tem que ajudar, acabou. Sem ficar procurando porquês, tá? E para de insistir. Importa que não abre, né? Tenta outra. Às vezes você tá tentando uma portinha velha ali, feia, né? Toda cheia de cupim, tem uma porta maravilhosa te esperando, né? Macia para você abrir, tranquila para você passar. Vamos sair dessa história do desespero, do esforço, do sacrifício. Dedicação é muito melhor, tá bom? E é isso, gente. Tá aí, recado da espiritualidade. Eu espero que vocês consigam aproveitar, que eu tenha conseguido ajudar. Muita gratidão, que a espiritualidade abençoe. Fique com Deus e até as próximas leituras. Tchau, tchau.